Bom dia para todos. O tema da nossa aula de hoje é Renascimento Cultural e sua influência na arte. Eu sou o professor Wallace Wilke. Essa aula é para a turma do 7º ano do Ensino Fundamental, Unidade 1, Caderno 2, Disciplina de Artes. Vamos iniciar nossa aula fazendo uma pergunta. O que foi o Renascimento? O Renascimento foi um importante movimento de ordem artística e cultural que se deflagrou na passagem da Idade Média para a moderna. Características do Renascimento. No século XIII, ocorreu uma alteração na intuição e sensibilidade artística, fruto de uma revalorização cultural da antiguidade clássica. Então, pessoal, as características do Renascimento são essas. Valorizar o racionalismo, que no caso é a capacidade de reflexão do ser humano. O antropocentrismo, que significa o homem como centro do universo. Nesse sentido, o homem se torna centro do universo pela capacidade dele pensar no que diz respeito às questões da sociedade, pois nessa época as pessoas eram dominadas pela filosofia da igreja. Então, o antropocentrismo tem como conceito o homem como centro do universo, um homem que agora pensa, sem necessariamente a igreja pensar e ditar a ordem para ele seguir. Tem também o classicismo, que é a retomada dos valores clássicos da antiguidade, e o hedonismo, que o conceito é o prazer como princípio de vida. O renascimento cultural e artístico, ocorrido no século XVI, aconteceu primeiramente nas cidades italianas. Posteriormente, o movimento alcançou várias partes do continente europeu, minha gente. Uma grande característica do Renascimento foi o humanismo, que valorizava o homem, que a partir daí começou a ser tratado como ser racional e posto assim no centro do universo. Galerinha, como eu tinha dito antes, a sociedade como um todo seguia um pensamento explicativo por uma ordem divina. Entretanto, a partir do Renascimento científico, cultural, artístico, enfim, as coisas que acontecem na natureza, será explicada no campo social como um todo a partir das explicações científicas. A questão das explicações científicas, filosóficas, vai refletir também no campo das artes. Agora eu quero dar continuidade falando para vocês a respeito de uma personalidade que para mim é muito importante no campo da pintura,
que é o Giotto. Para mim, ele é o embrião da arte renascentista. Vamos conhecer um pouco sobre ele. Giotto foi um pintor, bem como arquiteto. Ele nasceu perto de Florença, considerado o primeiro expoente da pintura renascentista. Filho de camponês, ele cresceu em meio ao pastoreio de ovelhas e em suas obras, em seus trabalhos, enfim, ele passou a dar mais horizontalidade para a cena, por exemplo, retratada, sugerindo profundidade, e trouxe mais humanização e volume aos corpos. Então, pessoal, nesse momento eu vou apresentar para vocês as principais características da pintura estudada. Temos a perspectiva. Vamos ver aqui o conceito. Arte de figura, no desenho ou pintura, as diversas distâncias e proporções que tem entre si os objetos vistos à distância, segundo os princípios da matemática e da geometria. Temos o segundo conceito, que é o uso do claro e escuro. Pintar algumas áreas iluminadas e outras na sombra. Esse jogo de contrastes reforça a sugestão de volume dos corpos. Temos também o realismo. O artista do Renascimento não vê mais o homem como um simples observador do mundo que expressa a grandeza de Deus, mas como expressão mais grandiosa do próprio Deus. E o mundo é pensado como uma realidade a ser compreendida cientificamente e não apenas admirada. Como eu disse no início da nossa aula, no período da Idade Média, por exemplo, as coisas que aconteciam no campo da sociedade era explicada pela ordem divina, mas a partir do pensamento, no caso do Renascimento, por exemplo, as questões sociais serão explicadas a partir do pensamento científico, tá? Vamos dar continuidade. Inicia-se também o uso da tela e da tinta a óleo, tá, pessoal? É uma das características dessa pintura. Seguindo, tanto a pintura como a escultura, que antes apareciam quase exclusivamente como detalhes de obras arquitetônicas, tornam-se manifestações independentes. Temos também aqui, por último, o surgimento de artistas com um estilo pessoal, diferente dos demais, já que o período é marcado pelo ideal de liberdade e, consequentemente, pelo individualismo. Então, pessoal, aqui temos algumas características da pintura, dos pintores também da época, o seu objetivo, tá? Peço a vocês que deem uma olhadinha no material de vocês, no livro, leiam o capítulo, aliás, a unidade vigente, tá bom? Então, pessoal, tem uma atividade, tá bom? Atividade 1, no caso, é a página 113 até a página 118, referente à unidade 1 do livro didático de vocês, caderno 2. Essa atividade é para vocês fazerem em casa, tá bom? E também tem outra atividade. Como vocês podem ver, tem 3 questões. Eu quero que vocês resolvam as questões, tá? A do livro e essa que está aqui, que diz o seguinte, a questão de número 1. O que foi o Renascimento? Questão de número 2. Quem foi o embrião da arte renascentista? Questão de número 3. Cite uma característica do Renascimento.
Então façam as atividades, tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Um bom dia para todos. Fica com Deus.